precisa se discutir por que essas pessoas estão saindo. O que aconteceu com as reformas trabalhistas feitas nesse país? O que acontece com o país que vem desindustrializando, desmontando o tecido industrial desse país? E essas questões elas estão diretamente relacionadas também ao forte poder do governo dos Estados Unidos na América Latina. O problema ele não está literalmente no muro, mas está também na maneira com que esses países latino-americanos eles mergulharam nessa agenda neoliberal promovida pelos Estados Unidos. Né? E só que isso é uma questão que a gente não discute. A gente foca no sujeito como se o problema fosse aquele imigrante que saiu daqui para trabalhar. Ninguém atravessa o deserto porque gosta. Por que tem brasileiro que se arrisca tanto para emigrar para outro país, mesmo sem visto? É sobre isso que eu converso com o pesquisador e cientista social Gustavo Dias, professor da Universidade Estadual de Montes Claros, em Minas Gerais, e convidado dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana, que a cada 7 dias traz um tema novo para você em 30 minutos. Para o Gustavo Dias, que pesquisa imigração, não dá para generalizar e falar de imigrantes brasileiros como se fosse um grupo só. São muitos perfis diferentes e diferentes tipos de imigração que acontecem hoje. No caso dos imigrantes indocumentados, segundo ele, é importante chegar à raiz da motivação dessas pessoas. O que aconteceu ao Brasil que essas pessoas preferiram se arriscar? A falta de investimentos em saúde e educação, por exemplo, pode explicar muito. Na entrevista que você ouve a seguir, ele começa falando sobre o histórico de 40 anos de brasileiros que vão para fora e explica até por que tem imigrante com o risco de ser deportado que apoia o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele mesmo, que tem transformado as deportações em espetáculo. Ouve aí meu papo com ele. Oi, Gustavo, que bom ter você hoje aqui no podcast da semana. Bom dia, Isabelle, prazer é meu. Obrigado pelo convite e a possibilidade da gente conversar sobre esse tema da migração atual de brasileiros, que está bastante em voga na mídia, né? Sim, é um assunto que está todo mundo meio de olho, meio preocupado, né? Então, pensando nisso, eu já começo a entrevista perguntando quem são esses brasileiros que imigram e por que eles deixam o país? Essa é uma pergunta que a gente precisa especificar melhor, porque eu posso te fazer a outra pergunta. De quais brasileiros você está falando? Eu posso estar falando de estudantes, de brasileiros que saem com o objetivo de estudar, ou de pesquisadores brasileiros, sobretudo durante o governo Bolsonaro. Nós tivemos aquele fenômeno que se chama, comumente é conhecido como fuga de cérebros. Então, aquele era um perfil de brasileiros. Né? Então, a migração, nós estamos falando de um fenômeno social com mais de 40 anos na sociedade brasileira e que, com o tempo, ela foi se diversificando, ganhando diferentes atores, diversificando em termos de classe social, de gênero, de raça, e de objetivos, né? Então, de projetos migratórios distintos. Então, se nós pensarmos esses que estão mais em voga, que em virtude das deportações via voos fretados, são em geral brasileiros que migram para trabalhar porque não conseguiram oportunidade de emprego que atendam às expectativas deles no Brasil. Seria um perfil desse grupo, que é particularmente o perfil com quem eu tenho trabalhado desde o início das minhas pesquisas, né? E aí eles deixam o país em busca de melhores condições de vida, em melhores oportunidades de emprego, que eles não encontram no país, ou julgam não atender às expectativas deles. Mas são esses os grupos que a gente vê que são mais alvo da deportação? Eu acho que no momento em que se vive esse fenômeno de deportação nos Estados Unidos, todos estão sujeitos, porque é a questão do visto, é a questão da documentação, e então todos estão sujeitos a esse tipo de deportação. Porém, o que tem dado maior visibilidade, ou tem ganho maior visibilidade nos canais, é a classe trabalhadora, é uma classe trabalhadora que foi para ocupar setores da economia dos Estados Unidos onde tem uma maior
atração de imigrantes, porque são setores da economia em que predomina o trabalho braçal. São considerados, né, veja bem, não que sejam, mas são considerados trabalhos com baixa qualificação. E assim, pelo que você estuda, né, pelos números, a imigração de brasileiros, ela tá maior? Ou porque essa é a impressão que a gente tem quando isso vira pauta na mídia, né? Quando a gente começa a ouvir sobre deportação, parece que tem mais gente indo. Ou é mais ou menos estável? Esse é um outro ponto importante que passa por essas questões que a gente tem acompanhado em função da deportação. Você tem estimativas de números de brasileiros no exterior. Então, salvo engano, atualmente nós estamos na casa de uma estimativa, segundo o Ministério das Relações Exteriores, de 4 milhões ou um pouco mais de 4 milhões de brasileiros no exterior. Né? Mas isso como eu disse, é uma estimativa, é uma espécie de uma fotografia anual que o Ministério das Relações Exteriores ele publica. Então, há uma estimativa. Só que ela também não abarca um número real, porque o que o Ministério tem são brasileiros documentados. Você tem uma grande quantidade de brasileiros erroneamente chamados de ilegais, eles são indocumentados, e entre um período e outro em que essas estimativas são produzidas, obviamente você tem uma circulação de pessoas. Porém, se pegarmos os dados do Ministério das Relações Exteriores, lembrando que, de novo, houve um momento em que ele para de ser apresentado esses dados durante o governo Bolsonaro, então isso afeta um acompanhamento, mas ainda assim, se você pegar o que foi produzido e agora voltou a ser produzido, e pegar, por exemplo, os dados estatísticos que o Office of Homeland Security dos Estados Unidos produz, então se formos pensar, por exemplo, para o caso dos Estados Unidos, é possível constatar que há um crescimento do número de brasileiros migrando. Como eu disse na pergunta anterior, é um fenômeno que já tem aí próximo dos seus 40 anos de existência. Então, ele não é uma novidade, e ele se tornou uma realidade da sociedade brasileira. Né? Você tem cidades, principalmente no interior de Minas Gerais, mas não só, que a economia local ela funciona em virtude das remessas financeiras enviadas por esses trabalhadores para essas cidades. Né? Então, ela faz parte da nossa realidade brasileira. Então, por esse motivo e por esses dados que trabalham com estimativas, eles não são dados precisos, você tem uma indicação de que o número cresce, sim. Mas e como a gente não tem também dados, né, precisos, já que, né, são indocumentados, dá para a gente falar quais são os principais destinos desses brasileiros ou não? E, novamente, você precisa fracionar de qual brasileiro você está falando. Né? Então, por exemplo, vamos pensar estudantes. Em geral, você tem, por exemplo, a Europa, ela é um grande destino para pesquisadores. Né? Durante o período da pandemia, ou quando você tem essas políticas de austeridade com maior força na economia brasileira e cortes na educação e na ciência, você tem esse fenômeno que eu comentei há pouco, que se chama de fugas de cérebros, o que também é um termo bastante elitista, porque um trabalhador marceneiro que sai do Brasil e vai trabalhar como marceneiro nos Estados Unidos, esse também é uma fuga de cérebro. É um tipo de trabalho que ele requer uma qualificação. Então é uma visão bastante elitista nossa de que só o acadêmico ele é um cérebro, ou só um cientista é um cérebro. Claro que eu entendo que está se levando em conta o tempo de formação dessa pessoa e o quanto foi investido, mas ainda assim o mundo não se faz, é importante, mas o mundo não se faz só de trabalho de cientistas, né? Então você tem uma gama de trabalhos. Então, se você pensar, por exemplo, durante esse período que a gente viveu esse fenômeno de fuga de cérebro, você teve a Europa como um destino muito forte. Muitos pesquisadores estavam indo para a Europa para procurar oportunidades de trabalho, seja fazendo estágio de pós-doutorado, ou fazendo doutorado, ou de outras formas. Agora, se você pensa a migração dessas classes sociais mais baixas no Brasil,
os Estados Unidos ele sempre foi um principal destino. Sempre foi muito claro, de forma geral, os Estados Unidos como o país escolhido. Porém, isso não é estático. Da mesma maneira que os números de pessoas circulando ele varia, os destinos eles também sofrem modificações. Então, por exemplo, a partir do 11 de setembro, quando você tem um processo de políticas migratórias mais intenso nos Estados Unidos e fortificação de fronteiras com maior força, nós vamos presenciar mudanças de rotas migratórias. Então, por exemplo, a Inglaterra ela se torna um destino atrativo. Então, as pessoas elas passam... Você tem cidades no Triângulo Mineiro que tinham rotas ou tinham redes migratórias bem estabelecidas para a região de New Jersey, que em virtude da dificuldade de entrar no país, eles começam a redesenhar outros destinos. Então, a Inglaterra, ali no início dos anos 2000, ela se torna um destino atrativo. Era mais fácil de entrar e o poder da Libra comparado ao real. Mas ela era um plano B. Assim como outros países na Europa, eles são um plano B. Então você tem... Isso é algo que eu presenciei muito durante as pesquisas que eu conduzi. Você tem um imaginário do grupo que eu pesquisei de primeiro mundo, né? Eles chamam ainda de primeiro mundo, eu migro para o primeiro mundo, mas esse primeiro mundo ele tem um ranqueamento. Então uma coisa é eu ir para o primeiro mundo e eu ir para os Estados Unidos, outra coisa é eu ir para o primeiro mundo e eu ir para Portugal. Então são pessoas que elas estão atrás, de forma geral, ou desse sonho americano, que a gente é entupido desde criança, né? Então esse soft power, então eles estão atrás disso, de um poder de ter chance de ter uma vida com poder de consumo mais elevado do que eles têm no Brasil e ter o ganho em dólar. Então são motivos que tornam com que os Estados Unidos, de forma geral, ele se torne mais atrativo para essa população. E a gente tem falado muito nessa política anti-imigração dos Estados Unidos, né, que está muito em evidência hoje, e o Brasil foi o 7º país no número de deportados nos Estados Unidos desde 2001. Como é que você vê essa estatística e o cenário atual dos imigrantes brasileiros nos Estados Unidos? Olha, essas estatísticas, eu tenho acompanhado mais de perto a deportação de brasileiros através dos voos fretados, que era um fenômeno que havia sido interrompido. Eu não me lembro agora com precisão se é 2006 ou 2008, mas foi durante o segundo mandato do presidente Lula. Então, o Brasil ele assina um acordo bilateral em que você proíbe a deportação por voos fretados, né? Mas a deportação ela sempre teve em voos comerciais. Mas uma deportação pulverizada em voos comerciais, e isso nunca ganhou tanto alarde midiático. A partir de 2019, o então presidente do Brasil ele acata uma decisão unilateral dos Estados Unidos de deportação via voos fretados, que é um fenômeno que está ocorrendo na América Latina e outros países da África, por exemplo, em larga escala nos Estados Unidos. Então você volta, o Brasil, a soberania nacional, ela regride, porque você acata um acordo unilateral. E é curioso porque ao mesmo tempo que o governo Bolsonaro ele acata isso, ele libera cidadãos dos Estados Unidos, do Japão e alguns países da Europa a entrar no Brasil sem documentação, sem visto, alegando que são pessoas que estão trazendo dinheiro para o país. Como se a classe trabalhadora que sai do Brasil para trabalhar lá fora, ela também não está enriquecendo o país, porque ela está ocupando postos de trabalho vagos, ou que a população local ela não quer ocupar, né? Então, muito bem. Então, esses números eles crescem. Então, a deportação ela se tornou... E com esse presidente espalhafatoso que assume a presidência dos Estados Unidos agora, ela se torna um fenômeno muito mais visível e forte, né? Resta saber... E aí o cenário, respondendo a sua pergunta, é um cenário de caçada. É literalmente um cenário de caçada, né? E isso sempre foi um cenário de caçada. Basta você voltar a 2 anos atrás, aquelas imagens
de patrulheiros de fronteira dos Estados Unidos em cima de cavalo e acho que eu não me lembro se era um rifle ou um chicote, e imigrantes haitianos negros no rio sem saber o que eles faziam. Então você tem esse fenômeno de caçada que ocorre nas fronteiras e é um fenômeno sem extrapolar, em que ele recebe, em que ele é literalmente uma máquina de fazer dinheiro. Né? Se você pegar relatórios produzidos por organizações como o Mihent, ou se você pegar relatórios disponibilizados pelo Wikileaks, você vai perceber que você tem empresas bélicas atuando em Gaza ou na Cisjordânia que fazem teste de armamento nas fronteiras. Então, o cenário ele é o mais assustador possível e isso a gente pode comprovar vendo os relatos dessas pessoas que chegam ao Brasil ou as pessoas ou outras nacionalidades que lá estão. Resta saber o quanto tempo essa espetacularização ela vai durar. A gente presenciou recentemente esses brasileiros que desceram de Manaus algemados. Já sabia-se lá em 2020 que eles vinham algemados. Basta você entrar em matérias da grande mídia que eles estavam, os deportados eles diziam que eles vinham algemados. Então agora se recua. Então esse último voo ele para em Fortaleza, porque em tese Fortaleza é o limite, é o primeiro aeroporto para você entrar no Brasil, então se tira as algemas ali. Porém a questão os Estados Unidos têm direito a algemar essas pessoas em espaço internacional? Porque eles estão vindo em área internacional. Isso demanda do governo brasileiro e o governo brasileiro ele sabe disso, porque o governo anterior também sabia disso, e agora ele toma essa postura porque explodiu na mídia. Né? Todo esse processo de violência e de medo que assombra não só brasileiros, mas imigrantes de forma geral, é uma questão séria e que demanda a posição do governo brasileiro. Né? E por enquanto, como você vê a resposta? Perdidos. O governo brasileiro está perdido. Há uma grande confusão de números de deportados. O primeiro voo com brasileiros deportados ele ocorre no dia 26 de outubro de 19. São os 50 primeiros brasileiros chegam em 19. E aí a Polícia Federal diz, são mais de 7.100. Sim, são mais de 7.100. Só que são 11.732 brasileiros. É muito mais do que 7.100. Então há uma confusão de números. E você vai percebendo isso nas matérias que estão sendo publicadas. E isso é o que eu tenho chamado a atenção em entrevistas. São os que são deportados por voos fretados. Você tem relatos de brasileiros que são pegos pelaquela política migratória do FIC no México, em que eles são devolvidos para o território mexicano, porque foi o último país da onde eles vieram, e você não sabe quem são, quantos são, o que está acontecendo com eles. Então, o que a gente tem e o que tem atraído momentaneamente boa parte da mídia, e eu desconfio que boa parte da academia, daqui a pouco esfria de novo, são esses de Confins. Só que você tem chegada de brasileiros em outros aeroportos e brasileiros sendo devolvidos para outros países. E a data, né, do primeiro, que é 19, isso já era governo Trump também, isso é uma marca dele, né? Começa com o governo Trump, só que ele vai ganhar força durante o governo Biden. Né, Que isso é uma coisa que a gente fala menos também, né? Exato, porque fala-se menos, isso é curioso porque se tem essa visão sempre muito otimista, é um certo otimismo vira-lata nosso em relação aos democratas. Óbvio que eu não posso comparar as atrocidades do Trump, mas eu também não posso esquecer, por exemplo, o que a gestão Obama fez. Né? Ela não só também esteve envolvida numa série de conflitos rasteiros, como que acontece com a população palestina, mas também foi um dos governos que mais deportou pessoas. E isso, por exemplo, vai acontecer de novo com o Biden, nos democratas. Então, a gestão Biden ela foi uma gestão com muita deportação. E isso passa despercebido por nós. Né? Então, ela começa com o Trump, só que eu acho que isso é uma outra questão cara que a gente precisa entender. A questão da fronteira, as políticas migratórias dos Estados Unidos, elas muitas vezes independem do governo. Ela é uma política de Estado.
O que a gente vai perceber é que muitas vezes democratas ou republicanos abordam o fenômeno em perspectivas diferentes. Mas não quer dizer que são governos melhores ou piores. São governos duros e que alguns, como o governo Trump, recorrem a uma espetacularização do fenômeno. Então eu espetacularizo um muro quando sabes que o problema não está no muro. Que eu acho que é um pouco a questão que a gente precisa entender, principalmente a população brasileira, quando a gente ridiculariza esses deportados. E aí você vai ler os comentários, são aqueles comentários moralistas de que, estão indo para um país e estão infringindo a lei, tem que pagar mesmo. Precisa se discutir por que essas pessoas estão saindo. O que aconteceu com as reformas trabalhistas feitas nesse país? O que acontece com um país que tem nos últimos... já ali no final da ditadura militar, mas vai ganhar força com o governo Fernando Henrique, depois o governo Lula, o próprio governo Collor, vem desindustrializando, desmontando o tecido industrial desse país. O que adianta eu criar, e isso é importante, não tô questionando, mas se eu crio universidades, o que adianta eu formar engenheiros e depois esse engenheiro ele precisa trabalhar em empregos da qual ele não estudou? Aquele famoso jargão, engenheiro que vira motorista de Uber. Então eu preciso discutir essas questões. E essas questões elas estão diretamente relacionadas também ao forte poder do governo dos Estados Unidos na América Latina. O problema ele não está literalmente no muro, mas está também na maneira com que esses países latino-americanos eles mergulharam nessa agenda neoliberal promovida pelos Estados Unidos. Só que isso é uma questão que a gente não discute. A gente foca no sujeito como se o problema fosse aquele imigrante que saiu daqui para trabalhar. Ninguém atravessa o deserto porque gosta. Há questões mais sérias e estruturais desse país em que, infelizmente, parece que a gente não está preparado a debater ou não quer debater. Então a gente ri e escracha. E você vê algum jeito que pode haver uma conscientização maior sobre esse problema real? Algum jeito disso entrar na pauta? Para ser sincero, eu sou um tanto pessimista com a situação que a gente se encontra e com o que parece se desdobrar ao futuro para a gente no Brasil, Mas eu acho que esse é um trabalho que ele tem que ser feito e ele tem que ser discutido. Isso precisa ser uma discussão pública que envolva canais midiáticos. A academia ela precisa aprender a chegar na rua, não para ensinar, mas para dialogar. Esse tipo de debate, ele também precisa aparecer. Quem migra? Por que condições migra? O que esse país faz para que pessoas migrem? Ou elas migram por vontade? Que tipos de emprego esse país gera? Qual o efeito da reforma trabalhista? Qual o efeito do teto de gastos que é inconstitucional e foi colocado? Qual o efeito do corte na saúde e educação? Nós vimos isso recentemente com a pandemia. Então, esse tipo de debate a gente precisa ter. O que acontece com as políticas sociais desse país para que as pessoas estejam imigrando? Agora, Gustavo, com tantos problemas em relação à imigração para os Estados Unidos, a gente não tem como não se chocar quando ouve que os imigrantes apoiam o Trump, que usava a política anti-imigração justamente na campanha. Por que isso acontece? Por que existe esse apoio? O que explica um funcionário público apoiar o governo Zema ou o governo Bolsonaro? O que explica uma pessoa cuja renda vem do serviço público ou do patrimônio público? O que explica uma pessoa que, por mais problemas que o SUS tenha, por sucateamento, ela depende do SUS, o que explica ela apoiar o governo Bolsonaro quando você tinha o Mandetta claramente a favor da previdência, da privatização? O que, entre linhas, salvou foi a pandemia. Se não fosse o SUS, a situação tinha sido pior. O que explica isso, essa contradição? É a situação que a gente vive hoje. É uma população completamente alienada dos fatores históricos que a gente chegou até aqui. De como esse país ele vive os seus últimos anos. É uma população em que a gente... Imagina, você tem que vir, e não estou tirando mérito, e recomendo a qualquer um assistir. Ainda estou aqui. Você imagina, você
tem que recorrer ao cinema para tentar incitar o debate da ditadura militar, num país que não resolveu isso. Então eu tenho uma população em que as grandes indústrias nacionais e de base, elas foram construídas durante o governo Getúlio Vargas, o Juscelino Kubitschek, os militares, os primeiros militares, eles mantêm essa agenda, depois os militares no final, quando isso já não está mais agradando os golpistas, que é a classe média e a média alta, ele começa a preparar esse país para essa enxurrada de privatização. Eu tenho uma população que ela acha que no período militar tinha emprego porque era melhor, só que ela não consegue entender de onde isso foi criado. Então eu tenho uma população que ela não sabe o que foi a ditadura militar. A ditadura militar foi boa para pegar vagabundo. Essa é a leitura que a gente ouve. Então você tem uma população que ela não, você tem uma população brasileira que ela não se enxerga enquanto classe. Qual a sua classe social? Dinheiro, eu posso dizer que a sua classe social é o que o IBGE determina por corte de renda? Ou não? Se eu sou um motorista de Uber e eu vivo à base de cartão de crédito, eu sou uma classe média? Quais são os interesses da minha classe? É por isso que eu chamei a atenção no início da entrevista. Os brasileiros migram. Quais? Porque esse é um debate que eu preciso fazer. De quais brasileiros nós vamos falar? Porque eu não posso colocar, seja um Pedro Cardoso, uma Luana Piovani, no mesmo pé da pessoa que atravessou o deserto. São classes diferentes, são realidades diferentes. A hora que ele chega na fronteira é diferente. Eu, Gustavo, durante o meu doutorado na Inglaterra, a hora que eu chegava na fronteira, ou quando eu viajo para pesquisa fora do país, eu não sou tratado igual uma pessoa que sai aqui para tentar sorte. Primeiro, pela minha cor da pele. Segundo, porque eu tenho capital cultural para falar inglês. Segundo, eu tenho formação universitária. Então eu não posso achar que somos todos iguais. Estamos todos no mesmo barco. Talvez a gente, como se dizia, a gente está na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Então esse debate, a sociedade brasileira, em algum momento ela perdeu esse debate de classe. E aí eu caí nesse debate homogeneizante que aliena o debate, as questões mais sérias de brasileiros. Somos brasileiros. Somos. Mas até a página 2. Você que me entrevista é mulher, você sabe disso. Uma pessoa aqui que esteja ouvindo a gente, de repente, uma pessoa negra, mulher, dirigindo um Uber, ela vê um outro Brasil que eu não vejo. Essas pessoas precisam ser ouvidas. Eu não posso simplesmente achovalhar elas. Você não votou nele? Toma. Então, a gente chegou a esse grau de paradoxo na sociedade brasileira. Eu apoio o governo Trump, por quê? Porque eu parto do pressuposto de que eu estou indo para os Estados Unidos e eu vou agir legalmente, como é uma ideia de mérito, como se o Trump estivesse olhando para o João, para o Beltrano ou para o fulano. Ele não está olhando para isso, ele está olhando para números. E ao final das contas, você é latino como qualquer outro. Você pode ir para a Inglaterra com seu passaporte italiano, porque a sua trisavó era italiana, mas você é brasileiro, você não é italiano, porque se for para a Itália você vai ser visto como brasileiro, e isso precisa ser entendido pela população. Não é o mérito, não é o indivíduo. Eu preciso entender essas questões coletivamente, que é o que eu falei. Eu preciso entender isso por classe, por raça, por gênero, por faixa etária. Gustavo, muito obrigada, pelo seu tempo e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. São muitas, mas muitas entrevistas mesmo sobre os temas que importam no mundo de hoje. Para você ter uma ideia, a gente já conversou com a apresentadora Fernanda Lima sobre perimenopausa, com a atriz e escritora Martha Noel sobre a nostalgia dos filhos pequenos quando eles vão crescendo, e com o pesquisador da medicina do estilo de vida, Bruno Gualano, sobre o mundo fitness. Nas principais plataformas de áudio, como o Deezer, o Spotify e o Apple Podcasts, e também no canal da Gama no YouTube, você escuta o podcast da semana. Eu sou Isabelle Moreira Lima e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você em 30 minutos. Até semana que vem!